A paz esteja com todos vocês, Pastor Darley Frois, trazendo uma vez mais uma mensagem toda poderosa. Esta é a palavra para o dia de hoje. Você já leu sobre o rei Davi? Conhece a história dele? Quem já leu a Bíblia Sagrada e encontrou a história do rei Davi, sem dúvida que ficou extremamente fascinado. Porque se você, do início ao fim, gente, do início ao fim da vida de Davi, você vai compreender porque ele recebeu este título: o homem segundo o coração de Deus. Quem via Davi no início, nunca imaginou que ele se tornaria o homem que ele se tornou, o rei que ele se tornou. E não só isso, Davi, ele não só se tornou um guerreiro, um poeta, um profeta, porque Davi também era profeta. Mas como ele recebeu o privilégio do Deus Altíssimo, o Eterno, louvado seja o seu nome, a seguinte promessa: de ti, da tua linhagem, um descendente teu é quem vai assentar no teu trono e reinar para todo sempre. Quando Davi recebeu essa palavra da parte do Senhor, ele disse assim: mas quem sou eu? E quem é a minha casa? Quem são os meus parentes para receber tamanha honra do Deus eterno? Mas o Senhor disse: eu disse e mais uma vez confirmo: você terá um descendente e ele reinará sobre o mundo inteiro. E Deus, o Senhor, estava falando de Jesus Cristo, que é um descendente direto do rei Davi. Vamos ler a Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel. É, portanto, uma leitura muito especial. Capítulo 5, eu leio para você. Então todas as tribos de Israel vieram até Davi em Hebrom e falaram com ele, dizendo: nós somos teus parentes. E também, sendo Saul ainda rei sobre nós, era você que saía e pelejava as guerras de Israel. Também o Senhor tem te dito: tu serás pastor sobre o meu povo de Israel. Tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele uma aliança. Essa aliança foi feita na presença do Deus eterno, e eles ungiram assim a Davi como rei sobre todo Israel. Essa história, ela começa ainda bem no início do primeiro livro do profeta Samuel. Quando Deus, o Eterno, diz a Samuel: toma o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Ele tem um filho, e este filho tem chamado a minha atenção. Eu quero que você o unja, disse Deus, como capitão do meu povo, como rei sobre Israel. Mas Saul estava vivo, e era o rei atual. Então disse Samuel: Senhor, quando Saul me ouvir, quando Saul souber,
Quando ele ficar sabendo o que eu fiz, ele vai mandar me executar. Mas o Senhor deu a estratégia, disse não, ele não vai. Quem manda aqui sou eu. Toma o teu vaso de azeite e vem. Ele tomou o vaso de azeite e chegando em Belém, quando ele chega na aldeia de Belém, a multidão dos anciões, as autoridades que estavam ali, chegaram para Samuel tremendo, diz a Bíblia. E todos estavam querendo saber por que é que ele estava ali. Porque eles conheciam a Samuel e sabiam que ele só ia aonde Deus mandava. E Deus só mandava ele para fazer alguma coisa importante. Então disse Samuel: vim sacrificar ao Senhor, se juntem a mim e venham ao sacrifício, após o sacrifício ao Eterno. Ele foi até a casa de Jessé. E Samuel, chegando na casa de Jessé, gente, quando ele viu o primogênito, o filho mais velho, alto, bonito, belo, robusto, ele disse consigo mesmo, ele só pensou consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus disse imediatamente: Samuel, não é este. Tu vê a aparência deste homem e eu vejo o coração. Não é esse tipo de rei que eu estou procurando. Jessé tinha uma família grande. Era pelo menos uns 7 filhos. E Davi era o caçula, o filho mais novo. Até que passaram todos os filhos diante de Samuel. E ele dizia: é esse, Senhor? E o Senhor dizia: não, este não, este tampouco, este aqui também não. Até que disseram: cadê os jovens? Acabaram? Mas aí Jessé diz: Samuel, esqueci do caçula, rapaz. Tem aqui um finfinzinho, um menininho, ruivo, rapaz. É o rapinha do tacho. Então Samuel deduziu: é ele. Disse assim Samuel: ninguém se assentará à mesa antes que ele venha aqui. Quando chegou, era ruivo, de um semblante alegre, um rapaz bem animoso. E o Senhor disse: Samuel, fique em pé e unja esse rapaz, porque este mesmo o é. Assim Davi foi ungido como rei. E aqui começou a sua história. Daqui para frente, no capítulo 17 de primeiro livro dos reis, ele enfrentou Golias e venceu. Ele venceu um urso. Ele lutou com o leão e venceu. E daí por diante ele foi só vencendo, porque Deus estava com ele e lhe dava vitória. Quando Saul ficou sabendo que havia um novo rei, tentou matá-lo, persegui-lo. Mas quanto mais Saul perseguia a Davi, mais Davi mostrava o quanto era melhor do que Saul, mais excelente do que ele. Assim, segundo Samuel capítulo 5, Davi é ungido depois de longos anos de preparação como o rei sobre todo Israel. Que Deus faça assim na tua vida, em nome de Jesus. Amém.